O bullying nas escolas é um problema que a gente conhece bem e que infelizmente não vai embora. Mas e se uma ferramenta que já está no ouvido e no celular da garotada, como o podcast, pudesse ajudar a virar esse jogo? Hoje a gente vai mergulhar num projeto acadêmico incrível que faz exatamente isso: transforma o poder do áudio em uma ferramenta de conscientização e mudança. Bom, vamos aos detalhes para a gente entender direitinho. O nome do projeto é Educação e Resiliência, o podcast como ferramenta na prevenção ao bullying e na promoção da segurança emocional na escola. É um projeto de intervenção de autoria de Glaucio Rodrigues Mota e teve a orientação da professora Mônica Vasconcelos Barral Campos. E olha só, ele foi desenvolvido como trabalho de conclusão da pós-graduação em Escolas Resilientes e Educação para a Redução do Risco de Desastres, um curso da Universidade Federal de Juiz de Fora, com a conclusão prevista para 2025. E o que a gente vê aqui é um ótimo exemplo do compromisso da universidade em formar profissionais que pensam, que criticam e que agem. É a teoria sendo usada para olhar para um problema real da nossa sociedade e, o que é mais importante, propor um caminho, uma solução prática. Mas qual é o tamanho real do problema que esse projeto quer resolver? A história começa num lugar específico, mas logo a gente vai ver que o desafio do bullying, na verdade, é uma questão que atinge o país inteiro e até o mundo. O ponto de partida do estudo foi o campus Cariacica, do Instituto Federal do Espírito Santo. Lá, a gente tem uma mistura grande de alunos, com realidades socioeconômicas bem diferentes, e esse cenário acabou virando um campo fértil para o bullying. E o mais sério que o trabalho aponta é que os casos que são registrados oficialmente são só a pontinha do iceberg. A maior parte acontece no silêncio. E essa situação, infelizmente, não é um caso isolado. Esse número aí, 23%, vem de uma pesquisa feita em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele quer dizer que quase 1 em cada 4 estudantes entre 13 e 17 anos já se sentiu humilhado por colegas. É um retrato bem duro da nossa realidade nacional. E quando a gente olha para fora do Brasil, o problema ganha uma outra dimensão. Um relatório de 2019 do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, traz um número que assusta. 150 milhões é essa estimativa de adolescentes no mundo todo que já sofreram algum tipo de violência dentro ou perto da escola. É um número que força a gente a entender o tamanho global do bullying. Agora, se prepara para este dado que mostra o quanto o tema é urgente. De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, entre 2010 e 2023, o número de registros em cartório de casos de bullying e cyberbullying simplesmente explodiu. Cresceu mais de 500%. Esse aumento gigantesco deixa muito claro que a gente precisa encontrar para ontem formas novas e mais eficientes de lidar com isso. Então, diante desse cenário tão desafiador, o projeto vem com uma proposta inovadora e, ao mesmo tempo, super acessível. Usar um podcast educativo, pensado e planejado, para conversar com toda a comunidade escolar. E o que é o podcast nesse contexto? Bem, de forma simples, é um conteúdo em áudio que fica na internet para ser ouvido quando e onde a pessoa quiser. A grande mágica dele é essa flexibilidade, essa liberdade que o rádio tradicional não tem, sabe? Cada um ouve no seu tempo, no seu ritmo. E o podcast proposto aqui não é feito de qualquer jeito. Ele tem 4 objetivos bem definidos. Primeiro, mobilizar todo mundo, de alunos e professores até os pais. Segundo, conscientizar sobre o que é o bullying e o estrago que ele causa. Terceiro, fortalecer a saúde emocional geral. E o grande objetivo final, claro, é diminuir os casos de violência na escola. É uma abordagem completa, muito bem pensada. Tá, mas a pergunta que fica é: por que escolher logo um podcast? Vamos ver agora como o projeto justifica essa escolha, com base em outros estudos e na própria natureza dessa mídia. A escolha do podcast faz todo sentido por vários motivos. Para começar, o custo de produção é baixo. Segundo, como a gente viu, é super flexível para ouvir. Terceiro, isso é genial, abre um espaço enorme para que os próprios alunos participem da criação. E por último, é uma mídia que está super em alta e é muito fácil de acessar, principalmente pela galera mais jovem. E olha só, essa citação de Barros e Menta, baseada num projeto chamado Pod Escola, resume a ideia de forma perfeita. Fazer podcast na escola não é só aprender a mexer com a tecnologia. É, acima de tudo, criar um ambiente onde se aprende junto, de forma colaborativa, e onde os alunos viram autores, ganham autonomia, se tornam os protagonistas da história. Em outras palavras, o podcast dá voz e poder aos estudantes.
No fim das contas, o podcast não é o objetivo final. Ele é a ferramenta. O grande objetivo, o sonho por trás de tudo, é construir escolas mais resilientes. Ou seja, criar um ambiente escolar que seja mais seguro, mais acolhedor, mais solidário. Um lugar capaz de enfrentar desafios como bullying de uma forma positiva e construtiva. E é aqui que a gente vê a teoria virando prática de verdade. O projeto pega os conceitos e princípios do curso de Escolas Resilientes e aplica direto num desafio social que está aí, batendo na nossa porta: o bullying. É a academia saindo dos seus muros para gerar um impacto real na sociedade. Tudo isso nos leva a uma reflexão final. Como é que a gente pode usar a tecnologia e a colaboração para de fato transformar as nossas escolas em lugares mais seguros, mais inclusivos e mais acolhedores para todo mundo? Esse projeto não apenas lança a pergunta, mas também aponta um caminho muito inspirador e, o melhor de tudo, totalmente possível. A gente passou aqui por um projeto acadêmico de uma qualidade e relevância social enormes. Se essa informação foi útil e abriu novas ideias, não deixe de seguir o canal, curtir e compartilhar para ajudar esse conhecimento a chegar a mais pessoas. Vale lembrar que este conteúdo é uma síntese automatizada produzida com o apoio de inteligência artificial.